Olá, você que vai fazer o concurso para o Tribunal de Contas de Rondônia, né? Aqui quem conversa com você é Júnia Andrade. Eu vou te dar algumas dicas muito importantes para a prova discursiva. Bom, gente, essas dicas vão partir de quê? De resultados. Vou passar aqui rapidinho. Não reparem que vocês não estão vendo meu rosto, mas estão vendo aqui a nossa tela do nosso computador de correções aqui do Turma de Redação, né? Eu pego aqui, por exemplo, uma prova que foi aplicada para a Cefaz da Bahia em 2019. A prova foi aplicada pela Fundação Carlos Chagas, mas veja o desempenho do aluno em relação a esta prova. Olha só, 40-40, aqui está a redação do aluno. Se eu for mostrar para você, prova aplicada para o CMF Manaus 2019, também desempenho do aluno, ó, 50-50. Aí você fala assim, mas são provas da FCC. Não, a gente tem também muitos alunos nossos aprovados nas provas do CESP, né? Porque o material está todo dentro do curso do TCE de Rondônia mesmo. Maior nota da Polícia Rodoviária, maior nota do Tribunal de Contas de Minas Gerais, maior nota, as maiores notas do Ministério Público da União, TRF da primeira região. Ou seja, concursos foram feitos pelo CESP, maior nota da ABIN. Deixa eu ver se eu tenho aqui até, acho que eu deixei aqui para não ficar enchendo meu material demonstrativo. Olha só, a ABIN aqui o aluno acertou todos os itens, né? Tá vendo? A ABIN 2018, eu trouxe aqui uma provinha de 2018. Ocorre que o CESP fez menos provas discursivas em 2019 do que a FCC, ele fez muitas provas discursivas em 2018. Eu vou falar rapidinho sobre, para te explicar por que os alunos às vezes têm desempenhos tão bons e qual que é a questão, gente. É uma questão muito ligada à língua portuguesa. Vou pegar uma questão aqui para te mostrar, só um minutinho, né? O que faz com que um aluno acerte? Eu vou pegar essa questão que, na verdade, o aluno erra, né? Eu vou lá para trás, eu vou no passado, eu vou lá no Tribunal de Contas da União, tá? Mais precisamente, porque está aqui no meu material, está aberto. Para explicar o que faz com que os alunos, qual o maior erro que um aluno comete numa prova discursiva do CESP? Gente, abordagem temática. Eu vou provar para vocês que é uma questão muito ligada à leitura. Por isso que tem que treinar, por isso que tem que fazer um curso, né, que chame a sua atenção para os processos de leitura vertical dos examinadores. Né? Nem sempre o examinador que vai ler a sua prova é um especialista na sua área. Por isso que você tem que estar atento. Por exemplo, isso aqui foi uma provinha do TCU, uma prova do passado, em que a banca pedia algo muito simples, e as bancas continuam pedindo questões simples. A FCC ainda pede questões mais difíceis do que o CESP. Mas vocês, por exemplo, no CESP vão encontrar o quê? Muitas questões ligadas à base do estudo de vocês, à base do conhecimento, tá certo? Do edital de vocês. Por exemplo, o pessoal da área de administração vai fazer o ACE para a especialidade de administração, tem que ficar de olho o quê? Na parte da progressão da administração pública, principalmente. Né? Quando se sai de uma administração mais patrimonialista e se caminha em direção à administração gerencialista. Então você tem que observar quais são as características dessa administração, porque o que a banca vai jogar para você, principalmente, é que você aplique aquelas características ao caso ou à questão que ela está solicitando. Então a tendência do CESP é trabalhar muito nesta órbita. Quando você vai para a parte contábil, por exemplo, há uma tendência de trabalhar a parte de mensuração, ou seja, eles vão mais para o final do edital, certo? A parte de avaliação, a parte de mensuração, esses cálculos ligados a essas questões. Tá certo? Quando você parte, por exemplo, a prova de economia, a banca ela é muito ligada à questão do endividamento. Então, veja que o CESP é bastante conceitual em tudo, né? Na parte do direito, muita avaliação, por exemplo, como é controle, não é? A avaliação ligada aí a 866, tá certo? As questões que envolvem as prerrogativas do próprio Tribunal de Contas no que concerne as suas atribuições de trabalho. Então, o direito ele vai muito nesta área, ou seja, a área de jurisdição deste tribunal. Então, de olho, a parte do direito administrativo pesa bastante nessa prova. Na parte de engenharia, parte dos projetos, projeto básico, parte de licitações, né, da área de obras, por exemplo, 866, o regime diferenciado de contratações, então você tem que ficar de olho naquela parte ali, tá bom? Então veja que o CESP é bem localizado, não é difícil inclusive acertar temas do CESP, é até bastante tranquilo, se você trabalha de forma mais localizada. Veja que, por exemplo, isso aqui foi uma prova, gente, do TCU,
que tocou num assunto muito simples do TCU, que é a parte da Intosai, que são as recomendações na área de auditoria do setor público. Né? Isso aqui é um documento internacional de recomendação dessas questões. E o que a banca pediu algo muito simples. Ela pediu, por exemplo, que o aluno relacionasse o equilíbrio entre a confidencialidade e a transparência, responsabilidades do auditor, maneiras de lidar com requisições de terceiros. Vocês vão ver que aqui eu vou mostrar uma discursiva que o aluno não tira nota boa, ele tira nota ruim, mesmo dominando o assunto, certo? Porque a impressão que o aluno tem é de que ele entende o assunto, mas na hora de colocar no papel a coisa não acontece. Sabe por que não acontece? Aqui, quando a banca pediu para se tratar de equilíbrio entre confidencialidade e transparência, no CESP você tem que trabalhar com muita precisão, certo? O equilíbrio entre esses dois entes aqui, esses dois institutos. Veja que o aluno faz uma introdução, não tem problema fazer a introdução, não tem problema, desde que você não macule o espaço destinado a responder os termos, os tópicos temáticos que a banca trouxe para você, certo? O aluno faz a introdução, tudo bem, ele quis fazer isso, e ele diz o seguinte, que a confidencialidade é a regra no tocante às informações obtidas em trabalhos de auditoria. Porém, no caso do setor público, também deve-se ponderar a relação entre sigilo e princípio da transparência. Gente, confidencialidade não é a mesma coisa que sigilo. Transparência pode ser um atributo e muitas vezes nem sempre é um princípio. Então, cuidado, porque às vezes vocês criam palavras ou trocam palavras e isso é altamente prejudicial à discursiva. Veja só, para deixar bem mais claro, eu vou pegar o segundo item aqui, porque aqui é só uma demonstração. Vou pegar a responsabilidade do auditor. Então, quando o aluno vai falar sobre responsabilidade do auditor, a banca dá metade dos pontos para ele praticamente. Ó. Ele tira 3,75 em 6. Por quê? Porque ele fala de uma parte dessa responsabilidade, ele não fala exatamente da responsabilidade. Ele diz que os auditores podem ser responsabilizados de maneira civil, na verdade ele escreveu civil, né, e penal. Em ambos os casos, sendo auditor externo ou interno. E no caso desse último, seja do interno, ainda há a possibilidade de responsabilidade administrativa perante o próprio órgão. Bom, o aluno fala, mas não responde. Gente, responsabilização, que foi o que o aluno respondeu, é consequência da ausência de responsabilidade ou do descumprimento de alguma responsabilidade do auditor. A responsabilidade é prerrogativa diária, é o papel que o auditor deveria ter. E ao não fazê-lo ou ao descumpri-lo, ele vai ser responsabilizado. Ou seja, o aluno trouxe a consequência. Ele não trouxe o que foi pedido. Perceberam os pontos em que as pessoas erram? Então, isso aqui é professor de português que vai ajustando isso. Então, não adianta ter conteúdo se você tem dificuldade para compreender o que está sendo pedido de você, certo? Última dica que eu digo para você. Sempre fique atento, principalmente às prerrogativas do órgão. Né? A banca é muito de pedir prerrogativas do órgão antes de começar qualquer assunto. Então, se você está fazendo conta do Tribunal de Contas, está fazendo uma discursiva do Tribunal de Contas de Rondônia, você tem que começar a ter uma preocupação em relação a essas prerrogativas normativas do tribunal, né? Suas competências que são privativas, competências que podem ser compartilhadas, a sua jurisdição. Então você precisa estar atento muito a isso. A banca pode não pedir isso diretamente de você, mas nas questões que estão sendo analisadas, você tem que ter atenção para isso, não é? Você vai encontrar uma discursiva difícil? Não. Veja que não é difícil. Olha a última discursiva que o CESP trouxe, por exemplo, o pessoal da engenharia, eu peguei, que até porque tem uma especialidade que engenharia no concurso de vocês, o CESP pediu para falar sobre conceito e finalidade do projeto básico. A banca tem pedido coisas bem simples, sabe por quê? Porque ela tem caprichado na correção da redação. Então, ela te traz uma questão simples para você caprichar na redação, tá? Desse modo, se você quiser treinar conosco, aqui no curso de discursivas do Turma de Redação, tá tudo assim em abertinho aqui, porque esse vídeo vai para aqui depois, a gente tem um curso, o curso está custando R$280, você dividir até 3 vezes, sem juros, ou até 12 vezes, aí vai incidir juros. A gente vai deixar para você provas de língua portuguesa comentados, mapa de interpretação de texto, mapa da gramática do CESP, reforço de interpretação. Questões do CESP são bastantes provas, a gente tinha previsto 10 provas, mas nem sei quantas provas tem mais, de tanto que a gente está colocando provas nesse curso, não é? E
Preste atenção, você vai ter 4 discursivas para você treinar, certo? A teoria em cima disso aí, teoria com atualização do que tem acontecido em 2019. Você tem até o dia da sua prova para você acessar esse material. Correção em 48 horas, então logo você entra no curso, estude a teoria, não deixe de estudar a teoria. O CESP é muito importante prestar atenção em toda a teoria para depois você começar a desenvolver as suas discursivas. Perfeito? Bom, se você gostou, entre em contato com Turma de Redação, que é no www.turmaderedacão.com.br, ou se não, mande um WhatsApp, que é um desconto. Mande um WhatsApp para o nosso setor de atendimento, né, que é o DDD 32, o 988867661. Fale com a Malu, que é a nossa gerente de atendimento, e ela vai oferecer um desconto bacana para você seguir seus estudos e se tornar um ACE.